Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz a todos. Eu me chamo Ariana Alves e hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Senhor. Antes de tudo, eu quero me apresentar, né? Como eu disse, me chamo Ariana Alves. Eu sou casada há 19 anos e tenho 3 filhos, só que um está morando com o pai nos céus, né? E os outros 2, o Senhor confiou aos meus cuidados. Tenho um rapaz de 13 anos, né? E uma menina de 10. Assim, esse canal ele foi criado com o intuito de falar um pouco do testemunho do que é servir ao Senhor, né? Tudo que for falado neste canal, tudo que for atribuído aos vídeos, é exatamente isso, para fortificar a nossa fé, para o serviço do corpo de Cristo, né? A palavra diz que nós, mulheres com mais experiências, devemos ensinar as outras mulheres a serem boas donas de casa, a serem mulheres respeitáveis, né? E além de tudo isso, nós devemos servir com aquilo que Deus nos chamou para fazer segundo o seu propósito, né? No corpo de Cristo. Nós estamos atuando a todo momento, né, a serviço do Senhor. Então, é esse meu papel aqui, não só ajudar as mulheres, mas a todos os irmãos e irmãs do corpo de Cristo, né, com base na palavra, com base naquilo que nós já temos vivido, temos experiência, né? Não sou especialista, não sou doutora, não sou teóloga. Aqui é estritamente, vou tentar resumir e explicar um pouco mais. Assim, já faz um tempo que o Senhor, já faz alguns anos que o Senhor tem trabalhado dentro de mim, dentro da minha casa, né, no meu próprio relacionamento. Em tudo, Deus tem nos chamado a voltar aos princípios básicos do Evangelho de Cristo, a nascente, a fonte. A gente sabe que em todo lugar tem muitas fontes, né? O Evangelho de Cristo, ele foi criando várias vertentes, não por ele mesmo, mas sim por ajuda dos seres humanos, né? Cada pessoa que teve um entendimento acabou criando uma vertente do caminho. E no nosso tempo, que é chegado um tempo novo para nós, nesse ano de 2024, nós fomos chamados, quando eu digo nós, eu digo eu e minha casa, nós fomos chamados a trazer de volta, né, a buscar trazer de volta aquelas pessoas que querem servir ao Senhor da forma original, da forma mais, como é que se diz assim, dos primórdios, como havia no princípio, né? O princípio veio do, do povo de Israel, né? Nós sabemos que Cristo, né, Yeshua, o nosso Senhor Jesus, como nós conhecemos, Yeshua nasceu no povo israelita, de sangue, né, nasceu lá, e de lá ele mesmo disse que é de lá que veio a salvação do povo de Israel. E o Senhor há anos vem trabalhando em mim, na minha casa, essa questão de voltar às raízes, voltar às origens, não em si da religião judaica, mas conhecer mais a fundo e também compartilhar, né, daquilo que Deus tem nos revelado, nos restaurado aos princípios, né? Porque muitas das vezes a gente vê que o cristianismo ele foi para um lado ao ponto de haver uma separação. Eu me deparei ao longo da minha trajetória com o Senhor com uma divisão,
né, uma divisão do corpo, aonde havia Yeshua, o Messias judaico, e também havia Jesus Cristo, né, o Messias do cristianismo. E ficou uma divisão muito grande entre a igreja, o corpo de Cristo, que não deve haver. Mas hoje falar sobre um tema como esse é muito polêmico e o meu objetivo neste canal não é criar polêmica ou contenda entre os irmãos, mas é trazer testemunhos da minha própria vida, baseado nas escrituras, principalmente naquelas que vêm do original, que eu tenho buscado com cuidado, buscar realmente, não com entendimento teológico, porque também eu percebi que o Senhor ele não vai encher um copo que já está cheio. Se a gente é muito cheio de nós mesmos, dos nossos conhecimentos humanos e de como achamos que devemos estudar ao Senhor, né, como é falado que a teologia é o estudo de Deus, muitas vezes as pessoas se apegam a este conhecimento e se tornam tão cheias que são incapazes de receber algo novo da parte de Deus ou até mesmo de serem renovadas, trazidas às origens. E como isso aqui é um vídeo de um testemunho, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu vim de uma denominação, cresci nela e respeito todas as congregações. E nessa denominação eu conheci um pouco da história de Jesus, eu conheci um pouco de quem ele era, o que ele fazia, o que ele operava. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com o Senhor Jesus, no caso, Yeshua. Só que nesse lugar, nesse ambiente, não se aprofundava muito na palavra, né? Se tinha uma base e essa base era seguida e assim foi. Depois de muitos anos, o Senhor abriu a minha visão e eu parti daquela denominação para outra denominação, né? E lá nessa congregação eu aprendi a abrir a minha visão espiritual para coisas que antes eu achava que era demônio e que acabava que me deixava paralisada espiritualmente. Tinha dons e tinha coisas na minha vida, dons de Deus na minha vida que eu não conseguia atuar e nem viver por conta da denominação, que não acreditava nessas coisas. Então, quando o Senhor me dirigiu a esse outro lugar, esse outro ambiente, eu comecei a ter a mente expandida. Eu comecei a enxergar coisas espirituais que antes eu não enxergava, né? Eu comecei a me aprofundar em buscar o serviço, né, do corpo de Cristo de uma forma além da minha vontade, né? Fui servir em áreas que eu não queria mais servir, né, como no serviço das crianças, que praticamente desde que eu conheci o meio cristão, eu sempre trabalhei com crianças. Então, quando eu cheguei nessa denominação, eu não queria mais trabalhar com crianças, eu queria algo novo. Mas o Senhor queria tratar ali na minha vida o relacionamento que eu tinha com os meus filhos, que era um relacionamento conturbado, violento, agressivo. E foi através daquele lugar e daquela ferramenta que Deus pôde me ajudar a me libertar dessas coisas, né? E eu fui perceber que a libertação ela não vinha especificamente de uma congregação, como muitas das vezes a gente aprendeu que era, né? Que só aquele lugar tinha libertação. E eu fui aprendendo que a verdade nos liberta. A verdade de quem somos, a verdade de Cristo vai nos libertando, vai nos modelando. E conforme a gente age na questão, conforme a gente permite que o Espírito Santo nos modele, é assim que vai acontecendo. A gente vai aprendendo e vai se libertando, vai se conhecendo, vai conhecendo mais ainda as coisas do Senhor. E aí o nosso caráter é mudado.
Essa primeira fase foi uma fase maravilhosa na minha vida. Logo em seguida, eu percebi que no meu chamado eu não tinha algo fixo, eu não tinha algo que eu tinha que permanecer no lugar para sempre, como a maioria das pessoas, né? Era meio que era um período de tempo que eu ficava naquela congregação, servia aos meus irmãos, mas logo o Senhor me fazia levantar daquele lugar e ir para outro. E ali eu percebi que o meu chamado tinha a ver com isso, não tinha a ver em si de criar uma raiz fixa em uma congregação, mas tinha a ver com fazer a vontade de Deus e servir aos meus irmãos aonde quer que o Senhor me colocasse, né? Muitas vezes, ao longo do cristianismo, ao longo da história de cada congregação, existe uma hierarquia de cargos, existe um objetivo de sonhos. Há pessoas como eu no passado queria servir na minha congregação a um nível de cargo e tudo mais. E até isso o Senhor foi tratando dentro de mim, porque Ele sempre me mostrava que eu ia atuar numa área e tinha congregações que iam contra e tinha congregações que apoiavam, então às vezes eu ficava dividida sem saber, até que um dia, através de uma experiência que eu tive com Deus, né, dele me mostrar que o que mais valia e aquilo que ele queria que eu preservasse dentro de mim e que eu aceitasse como a única verdade é que eu era filha dele. E não importava onde eu ia atuar, não importava em que título as pessoas poderiam me dar, ou me chamar, ou me reconhecer. Mas o que importava verdadeiramente era que eu era filha, né? E isso para mim marcou toda a minha vida e também começou a mudar a minha visão, né? Eu comecei a não mais buscar um título em si. Eu não comecei a. Eu parei de buscar o reconhecimento do homem para poder atuar naquilo que o Senhor me chamou para fazer, né? E ali começou as mudanças, né? Os anos foram passando, as experiências foram aumentando, e conforme eu me permiti deixar que o Espírito Santo de Deus me modelasse, me transformasse de dentro para fora, coisas específicas que se baseiam na palavra, como o domínio próprio, a paz, a alegria, várias partes da minha vida, várias experiências que eu passei, puderam, através dessas experiências, o Senhor usou essas experiências para me ensinar, né? Então, é isso que eu quero compartilhar aqui no canal com vocês. A cada vídeo que for colocado no canal, eu quero estar compartilhando com vocês sobre isso. Eu não estou aqui como alguém que vai contra a religião do cristianismo, né? Até porque eu sirvo ao Senhor, né? Mas eu quero ir contra a religiosidade, eu quero sim falar de coisas que aconteceram comigo, das experiências que Deus me ensinou e daquilo que Ele me libertou, né? E eu quero relatar para vocês aqui também experiências que parecem pequenas aos olhos de pessoas, né? Coisas pequenas do dia a dia que às vezes a gente não dá valor e não percebe que é Deus nos tratando. Por exemplo, vou citar aqui um simples testemunho. Eu morava em um ambiente onde eu já estava muito cansada, desanimada de estar naquela casa. E por conta disso, eu perdi o ânimo de cuidar do meu lar. Eu deixava as coisas muito acumuladas. E uma dessas coisas que acumulava muito era a louça em cima da pia. E eu não tinha prazer de lavar a louça. Eu não tinha prazer. Eu ficava chateada e não queria me colocar na posição de servir a minha casa através daquele serviço, né? E aí, um belo dia, eu ficava orando, pedindo para Deus que eu queria que Ele me ajudasse, que Ele me desse força e ânimo para eu poder
gostar de lavar louça ou até mesmo fazer aquilo é, de uma forma prática, sem ser com vontade, mas fazer porque tem que ser feito. E alguns dias foram passando e eu fiquei orando a respeito, né? E um belo dia apareceu um rato na minha casa. E esse rato começou a querer, entre aspas, passar por cima da minha louça. E eu rapidamente, por conta daquele rato, comecei a fazer uma rotina diferente. Comecei a lavar a minha louça, não deixar nenhum tipo de louça na pia. Eu comecei a guardar as louças, não deixar expostas. As que ficavam de fora, eu cobria com um pano. Eu tinha todo um cuidado para que aquele bicho não acessasse as minhas coisas, né? Eu procurava deixar a cozinha limpa, procurava deixar sem lixo, sem algo que chamasse a atenção daquele bicho. E assim se passaram uns 3 meses, mais ou menos, até que um belo dia, né, além de fazer isso, eu orava ao Senhor. Eu orava, no começo eu reclamei, né, não tinha entendido que aquela ferramenta que apareceu na minha casa era, sim, Deus enviando aquela ferramenta, aquele ser que me causou um transtorno, me causou um incômodo para que eu pudesse tomar uma atitude. Talvez você diga assim, não tem uma base bíblica isso, né? Várias vezes ao longo da palavra de Deus, Deus usou não só animais, mas também pessoas que não faziam parte até mesmo do povo do Senhor para poder o propósito ser concluído, né? Eu sempre falo uma coisa aqui na minha casa, que a gente tem que ter cuidado com as nossas orações, porque tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele ouve, né? E Ele nos responde. E eu estava pedindo algo que brotasse de dentro para fora, dentro de mim. Eu queria que Ele me desse uma motivação, mas só que na minha cabeça eu imaginava que ele ia me dar uma força, que ele ia me dar um ânimo e que eu ia do dia para a noite simplesmente gostar de lavar louça. Mas na verdade, ele permitiu que um ser entrasse, um animal entrasse na minha casa, para que aquele estímulo que eu precisava fosse gerado dentro de mim, né? Se você crê ou não, aí é com você, mas foi o que Deus fez na minha casa. E hoje eu posso dizer que quando eu sinto vontade de deixar a louça lá, eu lembro, né, da ferramenta que Deus enviou para que eu pudesse aprender que tem que ter o cuidado especial, né, com as nossas louças, com a nossa casa. E isso basicamente é um testemunho aqui que eu estou contando para vocês. Talvez para você diga assim, isso nem é um testemunho, mas para mim que vivi e que pedi ao Senhor e tive uma resposta, não a resposta que eu esperava, mas a resposta que foi o que resolveu o problema, isso para mim é testemunho. Não importa. E é sobre isso que eu vou estar compartilhando. Sobre todas as experiências grandes e pequenas, né, que Deus permitiu nós vivermos na minha casa, eu, meus filhos, meu marido, né, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês para fortificar a fé de vocês, né. Também vai ter vezes que eu vou falar aqui, compartilhar com vocês da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem nos ensinado, da origem. É muito importante a gente saber, né, da nossa origem, da origem dos servos de Cristo, né? A gente tem que voltar às primícias, ao primeiro amor, voltar àquilo que era para nunca ter saído, na verdade, mas que infelizmente ao longo dos séculos e ao longo dos anos que se passaram, a corrupção, as crendices, as superstições, tudo foi entrando devagar e a gente não percebeu que a gente se tornou outra coisa, né? E é isso que o Senhor tem me despertado, a minha casa, e é isso também que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Eu espero que vocês fiquem aqui conosco,
que vocês compartilhem de tudo que for colocado aqui. Esse canal não foi criado com o intuito de fama ou de recurso financeiro. Uma coisa que eu ouvi de um servo do Senhor, que é o seguinte: como é que a gente reconhece um chamado? O chamado é quando você está feliz, é quando você está completo, é quando não, você não, você está realizado. E aí Deus nos chama. Biblicamente, nós podemos dizer, vou citar um exemplo de Pedro, que é o mesmo exemplo que esse homem de Deus citou. Quando Yeshua chamou a Pedro para estar com ele, primeiramente ele fez com que Pedro vivesse uma experiência sobrenatural, de ter a pesca mais maravilhosa que ele tinha tido ao longo da sua vida. Né? Primeiro ele sofre aquela decepção de passar a noite toda sem pescar nada, mas em cima da palavra de Yeshua, que mandou ele voltar ao mar e lançar a rede, em obediência a isso, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele pôde ver, né, um milagre acontecer na frente dele. E a partir daquele momento ele reconhece Yeshua como um Messias, porque só alguém que tinha vindo da parte de Deus poderia fazer tal milagre. Ao mesmo tempo que ele se rende ao Senhor, o próprio Yeshua, né, chama ele imediatamente para que ele venha o seguir e o servir. Bom, ele poderia deixar Pedro, como é que se diz assim, viver aquele momento, curtir aquele momento, né? Ele podia chamar Pedro antes daquele momento, antes de dar a pesca maravilhosa para ele. Ele podia chamar Pedro na decepção, né? Porque muitas das vezes hoje, o que nós temos visto no nosso tempo? É pessoas que dizem ser chamadas por Deus, mas elas pensam no like, elas pensam no quanto elas vão ganhar, né? Quanto o YouTube ou quanto as redes sociais vão pagar para ela. Elas pensam na fama, na glória. Elas pensam também, tipo assim, eu me formei em teologia e agora eu vou fazer algo, né? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Outras também veem assim, eu tentei numa área, não deu certo, eu tentei em outra área e agora eu vou tentar nessa área. Por exemplo, eu vou citar aqui, existem vários cantores que estavam lá no meio secular e que de repente descobriram que o gospel dá dinheiro e decidiu passar para o gospel, como se fosse uma roupa que se troca, né? E como é que a gente pode ver quem é e quem não é? Yeshua disse certo dia para os seus discípulos que a árvore é conhecida pelos frutos, né? Quando você vê os frutos, você reconhece a árvore. Então, eu não estou aqui porque eu estou precisando de dinheiro, eu não estou aqui porque eu quero ganhar fama, eu poderia muito bem viver a minha vida tranquilamente e não fazer isso, né? Não me expor, até porque para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito tímida, apesar de ser falante, mas eu lutei muito, muito para não fazer isso. Eu lutei muito mesmo para não fazer isso, para não chegar até aqui e fazer um vídeo para vocês. Eu lutei comigo mesma, lutei até mesmo várias vezes com o Senhor, porque foi Ele que me deu uma ordenância para que eu pudesse gravar os vídeos para vocês, né? Então, por isso, desde já eu peço a vocês que não julguem um corte de cabelo, não julguem aquilo que vocês não sabem e o porquê ainda. Esperem, conheçam, investiguem, vejam primeiramente os frutos. E aí você pode dizer se a árvore é boa ou não. Então, já de início digo novamente, não estou aqui para ganhar dinheiro, para ganhar like. Eu sei que pode ser que o vídeo alcance
muitas pessoas, e isso tudo é para a glória do Senhor e para que eu possa contribuir com o corpo de Cristo. É esse o objetivo desse canal. Tudo que for compartilhado, tudo que for ensinado, tudo que for postado aqui é com esse intuito. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Se você quiser curtir, curta. Isso aí fica a seu critério, né? Mas o meu papel é esse, entregar a mensagem. E se você deseja ou não escutar, aí é com você, tá bom? Eu espero que vocês fiquem conosco, que se vocês quiserem fazer parte dessa caminhada, se inscrevam nesse canal, é até esquisito falar isso. Se inscrevam no canal e eu vou estar aqui. Eu não posso dizer para você que eu vou gravar vídeo todos os dias, porque eu tenho uma casa, tenho filhos, marido, muitas coisas, animais que me esperam. Mas eu vou estar aqui compartilhando com vocês, pelo menos uma vez por semana, um vídeo, algo que Deus e que o seu Santo Espírito me inspirou a trazer para vocês, tá bom? Fiquem com o Senhor, a paz do nosso Senhor esteja com cada um.